Olá pessoal, tudo bem? Relatório de crime cibernético 2023. Eu sou Renato Buiu, da Veolink, esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal e ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o CT Hub produz. Bom, é muito comum a gente na área de cibersegurança receber relatórios, tanto aqueles públicos quanto que são feitos por empresas, do tipo de crime cibernético, do tipo de ataque que os hackers mais exploram, né, as vulnerabilidades que são mais exploradas. E é muito interessante, porque você examinando o passado, você se precaver para o futuro, né? E aí tem um caso muito interessante de um relatório que é publicado todo ano pelo FBI, especificamente o comitê o Instituto deles de Cibersegurança, que relata, assim, tem uma quantidade muito valiosa de informações e de estatísticas nesse relatório. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui hoje e explicar um pouquinho o que tem de mais interessante nesse relatório relativo ao ano passado, né? Como sempre, eu vou deixar aí o link para vocês na descrição do vídeo. Então, na descrição tem o link dessa página. Então, é o Centro de Reclamações de Internet do FBI, né? Eles chamam de IC3, o resumo, né? E já falei aqui várias vezes desse site, bem interessante, tem muita questão de prevenção, né? Como sempre, como é natural, tá tudo em inglês, né? Falam especificamente de ransomware. E tem um ponto interessante que eles têm uma seção específica para pessoas da terceira idade. Então, como eu vou mostrar no relatório, ele fala bastante de criminosos que exploram, que tem como alvo principal pessoas da terceira idade usando a internet, que às vezes acabam caindo aí em links maliciosos, etc. Por não prestar muita atenção, às vezes estão desatentos, etc., acabam caindo nesse tipo de golpe, né? Então, aqui na primeira página deles, logo embaixo, vai ter o relatório anual, que está aqui. Então, o relatório anual relativo a 2023 está muito bem organizado, muito estruturado. Eles explicam toda a metodologia que eles fazem, como é que eles recebem reclamações ou relatos de crimes, como que eles atuam, qual que é a estrutura, né, desse comitê, desse instituto. Então, é bem interessante. Aí eles explicam que as funções principais deles são coleção ou coleta de dados, de uma forma global, então não é restrito aos Estados Unidos, análise desses dados, levantar a percepção pública para o problema da cibersegurança e do crime cibernético e servir de base para relacionar uma força policial com outra ou cidadão ou empresa com uma força policial. Então é interessante que eles fazem todo esse trabalho aí que tem a ver com cibersegurança. E aí, americano ama estatística, tem gente que fala que beisebol é um esporte mais de estatística do que de ação física, né? Muito interessante isso. E realmente eles têm estatística para tudo nos Estados Unidos, é impressionante. E aqui eles relatam como é que são as questões de principais é, reclamações ou relatos de problemas de internet e de perdas financeiras nos últimos 5 anos, então de 2019 até 2023. E o que é interessante, se você observar bem, a quantidade de reclamações em numérica não cresceu tanto assim. Teve até uma certa variação, ela só flutuou aqui numa uma certa média. Mas a quantidade de perdas explodiu. Então, isso significa que, uma interpretação rasteira aqui, mas basicamente as empresas e pessoas estão perdendo muito mais dinheiro em cada vez que tem um ataque cibernético, que tem um ransomware ou que tem um comprometimento de dados. Então, isso é algo para se precaver, né, para ter em mente. Em relação ao tipo de crime, então é outra estatística bem interessante que eles colocam, como que o crime foi realizado, como que ele foi feito. Então, através de suporte técnico, é, crescendo um bom tanto, extorsão, então, principalmente o caso que o criminoso ele obtém os dados e ameaça divulgá-los se não receber um resgate, extorsão diretamente, extorsão da vítima, né? Não foi feita a paga, não foi feito o pagamento, então não foi feita a entrega dos dados. Vazamento de dados pessoais, então também tem um certo destaque aqui, está flutuando sempre na faixa dos 55 mil casos, né? E phishing absurdo disparado na frente. Então, phishing é o tipo de crime que é aquele e-mail que vem com um link falso
a porta de entrada para a maioria dos problemas que a gente tem hoje. Então, aí já tem a dica, né, de conscientização e utilização de ferramentas para evitar o phishing nas empresas. Sempre duvidar dos e-mails. Aqui explica como é que é o processo da equipe deles de recuperação de, de bens, né, digitais quando ocorre um comprometimento. Então tem essa equipe do FBI aqui, infelizmente é mais para americano mesmo. Então como eles fazem para conseguir recuperar as situações em que houve comprometimento de dados. Inclusive eles têm várias ferramentas e várias facilidades para quem é do governo, estudante, etc., nos Estados Unidos. E eles têm uma taxa de sucesso bem significativa, bem interessante. Então, 70% dos casos, eles conseguem resolver isso, né? Então, eles até relatam aqui que em 3.008 incidentes que foram relatados em 2023, eles conseguiram, teve uma perda de 219 mil dólares, 19 milhões de dólares, desculpa, mas eles conseguiram congelar dos criminosos 538 milhões de dólares. Então é uma significativa, meio bilhão de dólares eles conseguiram congelar dos criminosos. Então bem interessante esse número, né? Aí tem a divisão disso por estado e aí a questão dos tipos de ataques que foram mais detectados em 2023. Então, principal aqui com destaque, comprometimento de e-mail corporativo. Aqui é quando alguém consegue hackear a sua conta corporativa, a sua conta da empresa, e utilizar essa conta para o crime. Então, isso é realmente muito significativo. Links também mal intencionados em e-mail também muito significativo, né? É, eles falam bastante aqui de investimento, etc. Ransomware com destaque, então, o tipo de ransomware de infraestrutura, qual a vertical de infraestrutura que foi mais atacada por ransomware. Então, como eu já falei aqui várias vezes no programa, os criminosos têm colocado um foco muito significativo em saúde e saúde pública. Então, cuidados particulares, a rede particular de cuidados médicos e saúde pública, infelizmente, estão sendo alvos muito significativos das gangues de ransomware. Fabricação crítica também está com destaque e governo em terceiro lugar. Então, muito mais do que empresa, por exemplo, da tecnologia da informação. Então, empresas de tecnologia da informação hoje não são vítimas, não são alvo tão significativo quanto é a de saúde e saúde pública. Vira e mexe, a gente tem que relatar uma notícia aqui no programa sobre esse tipo de invasão, né? E aí, quais são os grupos, né? Os tipos de ransomware de pragas que mais atacaram essa infraestrutura. Lockbit também em destaque aqui grande, significativo. Sofrendo alguns reveses aqui recentemente, mas ainda tem destaque porque ainda tem casos de exploração deles, né? O relatório não vou ler ele inteiro porque é muito grande, mas é interessante porque você vê realmente que é muito significativo a quantidade de problemas. Todo dia eles recebem, em média, 2.400 problemas por dia. Então, relatos de problemas tive problema aqui, foi invadido, tive meus dados, são 2.400 por dia fazendo isso. Isso dá o tamanho do problema que é a cibersegurança nos Estados Unidos, né? E aí vem a parte que eu achei interessante aqui, outra estatística, em relação à idade, né, a faixa etária. Então, curiosamente, o grupo, então, como eu estava falando, que mais tem reclamação e que mais tem perda é o grupo dos cidadãos que têm mais de 60 anos, então terceira idade. Eles entram realmente com bem mais reclamação do que qualquer outro faixa etária e disparado o quanto eles têm de perdas. Então, se você é idoso ou se você tem na sua família aí alguém idoso que tem dificuldade com o computador, etc., invista um pouco aí em prevenção, em educação, etc., para evitar esse tipo de problema. Até mesmo em responder dúvida, né? Isso é muito importante dar essa atenção. E aí, por último, o que eu vou destacar aqui, o relatório ele prossegue, é bem interessante, eu recomendo a leitura de todo mundo, mas onde que aparece o Brasil em reclamações. Então, comparado com os Estados Unidos, né? Aqui é uma base comparativa, vocês veem que o Brasil ele está num nível de reclamação relativamente baixo, assim, na minha opinião. Então, para o tamanho que o país para a quantidade de negócios que a gente tem, etc., para a nossa economia, ele aparece só com 1.300.000 casos de reclamação. Então, parece que, eu não sei se o Brasil, pelas notícias, né, a gente vê que ele geralmente é alvo de ransomware, alvo de problemas cibernéticos. Então, me parece que aqui é uma questão mais de subnotificação do que qualquer outra coisa. Percebam que o Canadá
tá disparado, ele tem basicamente 6 vezes a quantidade de notificações de crimes e de problemas de cibersegurança que o Brasil tem. Então, isso aí eu acho que é uma questão de tanto de conscientização, de saber a importância de estar ciente dos crimes e dos ataques de ransomware e outros problemas cibernéticos, e também canais, saber os canais para entrar em contato e pedir ajuda caso seja vítima de algum desse tipo de problema, né? Então esse era o tema de hoje. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.